O fato dos computadores vencerem os mestres no xadrez não surpreende mais ninguém. Pense bem, xadrez. Mas e se um dia tivermos que jogar um jogo completamente diferente? Onde o oponente pense melhor, se lembre mais e reaja mais rápido. Existem sistemas que permitem transferir conhecimento, competência, alguns métodos de resolução de problemas armazenados na memória humana, na mente humana, para mídias artificiais. Tais tecnologias existem. Não apenas métodos, mas tecnologias específicas de computador existem. E agora quero enfatizar que especialistas chamam não de algum dispositivo ou programa, há uma ciência com esse nome. Uma ciência chamada inteligência artificial. E aqui, por assim dizer, na vida cotidiana, o que chamamos inteligência artificial, de fato, estamos falando de sistemas inteligentes. Mas, para começar, vamos tentar lidar com a inteligência natural, a nossa com você. Mas o que é isso? Por que consideramos algumas pessoas mais inteligentes, outras menos, e algumas completamente próximas? E como isso pode ser medido? Jogadores, agora que estão completando a missão Operação Pandora, eu vou dizer as regras. O professor Malakov inventou uma vacina que salvaria toda a humanidade, mas a Pandora Corporation descobriu e não vai permitir isso. A tarefa, como um quadrão especial, é parar a Pandora Corporation e salvar o mundo. Essa é uma busca, um jogo de entretenimento que, por toda a sua aparente frivolidade, força os participantes a colocar em prática sua experiência, conhecimento e inteligência em um curto período de tempo. 1 hora é alocada para essa tarefa. E dominó, gente. Alguém mais encontrou dominó? Um dominó. Pessoal, o que é isso? Aqui está. Tais situações na vida real podem provocar pânico ou recusa em resolver o problema. Mas no jogo, eles oferecem uma oportunidade para avaliar as capacidades intelectuais de uma pessoa. Pergunta pro operador, você pode usar uma máscara de gás? Perguntar? Por quê? Bom, eu acho que se um ataque de gás começar, você vai precisar. A primeira coisa que eles precisam fazer no jogo é encontrar pistas e chaves. Números, códigos, inscrições, tudo isso ajudará a equipe a avançar. Legal, eu acho que a fórmula é CH2... Então, calma aí, não há números? Eu sou ruim em química, eu vou dizer isso. Alexander é o participante mais velho, e é ele quem assume o papel de líder. Eu imagino que talvez você coloque esses objetos mais perto daqui, não é? Como eles. Olha, por favor, deixa os dominós, por favor. Eu achei nos meus bolsos. Esse comportamento, quando o líder se torna o mais forte a princípio, é característico não apenas de coletivos humanos, mas também das comunidades de animais. Mas pode qualquer sinal externo, idade, sexo, dimensões, qualidades de poder e, finalmente, o conhecimento de detalhes ser um sinal de inteligência? Por exemplo, você sabe o que é um beatbox? Eu sugeriria que isso é algum tipo de luta. Acontece que não é. O conhecimento das direções e técnicas musicais modernas claramente não é meu hobby. Mas eu sei o que é uma sinapse. Mas isso indica menos ou mais da minha inteligência. Inteligência é a capacidade através da reflexão e não da enumeração mecânica de ações, de tomar as decisões corretas com base nas circunstâncias e na experiência. Pensar é um conjunto de ferramentas de inteligência. Lógica, habilidades de conclusões simples, técnicas de processamento de informações. Isso, 4 toques. Mesmo tamanho. Agora são 3. E o quarto... Não, o quarto não é simplesmente fechado. Só mais uns minutos e eu desisto. Certamente cada um de vocês
conheceu pessoas inteligentes em profissões diferentes. Ao mesmo tempo, o pastor, o gerente e o acadêmico podem ser inteligentes nos seus campos de atuação, mas completamente impotentes em um novo negócio para eles. E o candidato da ciência, que sabe tudo sobre o mundo ao seu redor, é absolutamente impotente em situações aparentemente comuns. Não foi consertado. No fim, todos se dispersaram. No entanto, na vida cotidiana, somos teimosos, penduramos etiquetas e colocamos selos. Bom, quem nunca ouviu falar sobre a lógica feminina espacial, ou que as mulheres não são orientadas no espaço e são incapazes de matemática superior? Tenta encontrar de 4 a 5 adjetivos para a palavra homem. Forte, inteligente, corajoso, talentoso, honesto. Agora faça o mesmo com a palavra mulher. Fiel, sexy, educada, histérica e lógica. A maioria é improvável chamar em primeiro lugar a principal marca da mente de uma mulher. Acredita-se que ser inteligente é uma prerrogativa do homem, e basta que uma mulher seja bonita. Mas Sofia Kovalevsky, Catherine the Great e Margaret Thatcher não eram inteligentes? Por muitos anos acreditava-se que as meninas não eram capazes de fazer matemática. Agora existem meninos na matemática, mas tem meninas também. Isso mudou em algum momento, no final dos anos 70, mas eu não lembro a data exata. Bom, logo depois disso, gerações de mães cresceram acreditando que as filhas eram capazes e as filhas se tornaram capazes. O que quer dizer que, para a maioria das mulheres do país, as meninas não sabem matemática mais que os meninos. A posição da mãe é importante, o que é mesmo impressionante. Vamos ver o quão verdadeiros são os estereótipos sobre a mente e a lógica femininas. Durante 3 minutos, nossos participantes precisam fazer uma mala da melhor maneira possível usando o espaço livre. Então, tá valendo! É simples, a mala é retangular. Então a primeira coisa que deve fazer é preenchê-la com objetos retangulares, livros. Então tudo é usado. Portanto, Maxim preenche os cantos livres, tentando usar racionalmente todo o espaço. Mas aqui está a coisa mais dimensional, uma esteira, que Maxim deixou para o final. No final, a mala está cheia e a esteira não coube. Não é um resultado ruim. Já a Valéria, ao contrário de Maxim, primeiro tenta embalar as coisas mais dimensionais, a mesma esteira. Além disso, preenche o espaço vazio dentro do rolo com itens que são adequados em tamanho. Metade da mala já está ocupada, mas é o maior item. Agora resta compactar tudo o que restou. Por mais que o participante tente, as nadadeiras não cabem na mala. Com diferentes abordagens para o uso do espaço, o resultado foi igual. Uma coisa permaneceu com Maxim e com Valéria. Então, falar que um homem é mais racional do que uma mulher definitivamente não vale a pena. Aqui é mais provável que a questão não seja de quem é o cérebro, homens ou mulheres, mas sobre quais tarefas ele deve resolver na vida cotidiana. Mas voltando aos participantes da missão... Este aqui eu não sei como chamá-lo. O castelo foi encontrado atrás dos livros. Mas pra quê? Vamos colocar aqui então e vamos resolver outra coisa. Os homens raciocinam logicamente. Eles fazem perguntas a si mesmos e aos outros e tentam sistematizar o que já é conhecido. As mulheres ainda estão nas sombras. Elas estão apenas procurando pistas. Táticas diferentes acabam levando ao fato de que Alexander e Sergei estão presos. Você não pode obtê-lo sem um cartão. Parece que tem um interfone aqui, dá uma olhada. De fato, foram os homens que acabaram nessa situação. Não há nada de surpreendente nisso. Sua mente indagadora frequentemente os empurra para o perigo.
considerando que mulheres mais cautelosas podem se beneficiar. Seja como for, agora a equipe vai ter que resgatar seus companheiros. Nós temos que nos salvar. Nós não podemos ficar aqui por muito tempo. Encontrei a chave no livro. Bom, a gente pode levar isso aqui pra lá. Tenta. Vamos lá, encontra. Ah, entendeu? O que tem aí? É só isso? Sim. 2 em cada 5 participantes ainda estão presos. A equipe recebeu uma dica. A chave da liberdade é o duto de ventilação. Alexei está tentando fazê-lo se mexer, mas é inútil. Mas as mulheres estão atentas às pequenas coisas. E Dina nota que a grade de ventilação não está parafusada. E aí, pessoal? Opa, ótimo. Dá um Legal, cartão, aqui tem dá um um cartão, dominó dá e um o cartão. mapa. Solta a gente aqui, dá um cartão. Mas a porta ainda não abre. A solução foi solicitada por causa da rede Sergei. Aparentemente, você precisa alterar o seu código de acesso. Pronto, eu mudei pro chefe do laboratório. Ah, legal, vamos lá. Ah, legal! Ótimo, você tá fora. É isso aí. Neste obstáculo, homens e mulheres superaram os esforços conjuntos. Esses e outros contribuíram para o resultado. No entanto, para resolver o problema principal, eles agora têm muito pouco tempo. Elementar, Watson. Essa frase se tornou a marca do famoso personagem literário Sherlock Holmes. No entanto, o famoso detetive não revelou crimes pelo método da dedução, passando do geral para o particular, mas pelo contrário, com base no método da indução, com base em experimentos e experiências dos últimos anos. Seja como for, a capacidade de pensar logicamente geralmente nos leva a decisões corretas. Mas o interessante é que muitas vezes a solução para o problema vem ao que parece ser do nada. Certamente todos, pelo menos uma vez na vida, experimentaram uma visão ou visão semelhante, como dizem os cientistas. Nos últimos 30 ou 40 anos, psicólogos vêm discutindo muito se isso é verdade. O fato das pessoas terem experiências, ninguém discute isso. Será que a solução está realmente chegando agora ou passo a passo? De fato, os dois lados têm bons argumentos. O lado processual, que é o passo a passo, ou o lado do insight? De fato, essa discussão não acabou. Ela continua e tudo isso ainda não está claro. Nós não vamos levar Leonardo lá, especificamente Shakespeare. Mas levaremos químicos e físicos. E aqui estão aqueles que, entende-se, devem ter um pensamento racional. Então, o que eles estão nos dizendo? Quase todo mundo escreve sobre a mesma coisa. Chegou a mim na forma de algum tipo de manchas coloridas. Algumas formas ali nadaram de uma para a outra. E aqui estou. É isso aí. Eu entendi tudo. E então, enormes forças vão trazê-lo para um formulário que possa pelo menos ser explicado a alguém. Na natureza não existem duas pessoas iguais. Além disso, você não pode encontrar dois cérebros idênticos. Desde o nascimento, somos diferentes em inclinações e habilidades. É claro que na vida, uma pessoa terá mais sucesso na área de atividade que coincide com as suas inclinações. Tais coincidências bem-sucedidas criam uma variedade de talentos. Grandes jogadores de hóquei, artistas, cientistas. Claro que isso não vai subir a cabeça. Mas o sucesso, quem é bem-sucedido, quem não é bem-sucedido é... Até certo ponto, isso é realmente o que é dado por Deus, como muitos dizem. Ou pela natureza, evolutivamente falando. Mas digamos, na minha opinião, Levitan, ele distinguiu 49 tons, na minha opinião, de verde. 49, ou seja, imagine que número enorme, 49 tons de verde, portanto, todas as suas pinturas dizem Levitan é brilhante. Talvez eu distinga 49 tons de verde, mas ao mesmo tempo não sou artista e não consigo pintar quadros, porque nós tínhamos educação diferente, bem diferentes e diferentes experiências. Cerca de 100 bilhões de células nervosas nos são dadas logo que nascemos. Nesse caso, a anatomia do cérebro, ou seja, a localização de grandes aglomerados de células nervosas e os principais feixes de comunicação entre elas, quase o mesmo para todas as pessoas. E como as funções são distribuídas entre essas massas de células nervosas?
Todo mundo já ouviu dizer que o hemisfério esquerdo do cérebro é responsável pela lógica e o direito pelo pensamento figurativo. Muitas vezes dizem que um hemisfério é mais lógico e o outro mais emocional. De fato, nós temos que não esquecer isso, porque é relativo. É impossível traçar uma linha clara e dizer esse hemisfério é o único responsável por isso, ou esse hemisfério é o único responsável por aquilo. É impossível, porque o cérebro humano é muito instável. Ele está sempre mudando e se desenvolvendo. Dizem que em 10.000 horas de aula, você pode ter sucesso em qualquer negócio, mesmo sem capacidade para tal. Vamos tentar. Acabou bem. Se eu tocar todas as horas, todos os dias, provavelmente, em 27 anos eu me tornarei um grande violinista. Agora, falando sério, é apenas com muito trabalho e perseverança que nos tornamos profissionais em nosso ofício? Que papel a experiência desempenha na formação inata da nossa inteligência e qual habilidade inata ela desempenha? E você sobre dispensa. É isso. Você não aceita, entendeu? É assim que a gente faz. Ótimo. E essas são as irmãs Irina e Regina. Não. Regina e Irina, certo? É. Visivelmente não dá para ver a diferença. Mas como diferem em suas emoções, conhecimentos e habilidades? Vamos conferir. Gêmeos idênticos se consideram semelhantes apenas na aparência. Em outros aspectos, eles são exatamente o oposto. Irina, desde o nascimento, é atlética e flexível. Já Regina, não. Mas ela desenvolveu melhor o pensamento lógico e espacial. No jogo Código de Cores, elas terão que coletar uma imagem, classificando através de combinações de imagens com diferentes formas e cores. Para concluir a tarefa, você precisa dobrar corretamente apenas 3 registros. Regina os encontra facilmente e os coloca na ordem certa em apenas 3 minutos e meio. Por outro lado, Irina analisa a combinação uma a uma, mas o desenho não dá certo. Como fazer? Apenas 3 cartas devem ser? Sim. E o barco não tá pronto. Caramba. Depois de 7 minutos e meio, ela finalmente conseguiu. Pronto. Agora vamos analisar as meninas quanto ao pensamento associativo. O que cada uma delas verá nas mesmas figuras abstratas. Este cartão está associado a um lápis arco-íris. Este cartão está associado a mim, a caminho para o futuro. É um 8 em um fundo vermelho? Isso é uma cobra. Um tipo de célula? Parece-me que essa câmera é amarela. Uma câmera amarela. Nesta são imagens desenhadas. Triângulos, cubos, uma cerca? Onde uma percebe formas geométricas, números, linhas ou apenas cores, a outra vê uma cobra, uma cerca, um papel de parede e um caminho para o futuro. Apenas Regina está inclinada a pensar como uma matemática e Irina como uma artista em imagens. Você conhece o significado dessas palavras? Furioso. Sim. Realizamos um último teste com as gêmeas para um vocabulário passivo. Elas devem dizer o significado das palavras que elas realmente conhecem. Eu não sei. Planguard. Eu não sei. Crença. Eu não sei. Argumento. Sim, é familiar. Coteria. Não. Ferro fundido. Eu sei. Deslocalização. Não. Policial. Familiar. Licença. Sim. Razão. Sim. Argumento. Sim.
Coteria. Eu não sei. Ferro fundido. Eu não sei. Deslocalização. Eu não sei. Policial. Sim. Licença. Não sei. Razão. Sim. Ambição. Sim. O que é isso? Ambição, bom, é quando uma pessoa, ela luta por algo. É familiar. Regina sabe o significado de 83 palavras em 124 palavras. É familiar pra mim. Já a Irina conhece apenas 56. Ou seja, seu vocabulário é muito menor. Sinopse. Eu não sei. Obrigado, acabamos. Parece que até gêmeos idênticos, cujos cérebros também devem ser igualmente projetados, têm habilidades totalmente diferentes. Embora, de fato, eles sejam igualmente desenvolvidos. Então a genética determina muito, mas não tudo. Características genéticas são um tipo de solo para genes de inteligência. Então acabamos com diferentes tipos de inteligência. E nesse caso não há o que fazer. Ao mesmo tempo que um recebe em excesso, o outro tem que se contentar com pouco. São pessoas consideradas estúpidas. A natureza animal não conhece estupidez. É improvável que indivíduos estúpidos vivam até a idade reprodutiva e tenham seus filhos. E aqueles que sobrevivem, às vezes demonstram as excelentes capacidades de seu cérebro. Ou seja, eles têm essa capacidade de generalizar, eles fazem essa união mental de objetos e fenômenos por sinais essenciais a eles. Eles vão tão longe que não está completamente claro como eles conseguiriam perceber isso em um ambiente natural, em sua vida natural. Bom, eles nunca perceberiam isso, apenas quando colocamos os macacos em laboratórios que lidam com a origem da linguagem. Aí sim eles poderão associar essas generalizações às palavras. Vamos colocar na rotina deles elementos que estudem a forma como associam seus elementos habituais às palavras e expressões. Os macacos têm alguns símbolos que são símbolos neutros, absolutamente indiferentes a eles, se tornam insignificantes, se tornam para eles números ou palavras, ou mesmo designações dos conceitos correspondentes da linguagem que eles desenvolveram para utilizar entre eles, os macacos, e nós, os humanos. Decidimos organizar uma espécie de vernissage para tentar demonstrar como as habilidades quase humanas, em alguns casos, são verdadeiramente incríveis. Vale a pena fazer um adendo. Em nenhum caso questionamos a habilidade dos artistas e nem a exclusividade de seus trabalhos. Jackson Pollock. Amarelo, cinza, preto, cruzes, detalhes em amarelo. É incompreensível. Não está claro. Kandinsky, impressões. O piano é preto, a plateia. Quem pintou essa imagem? Parece que o autor aqui trabalhou com a mão, com o pé ou com a pata. De fato, essa pintura não pertence a um grande artista, mas a um chimpanzé chamado Congo. Os participantes do nosso experimento poderão identificar o autor? Provavelmente essa imagem foi criada por um animal porque os traços são desiguais. Essa imagem foi pintada por um homem. Eu vejo nela figuras geométricas que se repetem e, na minha opinião, são criadas por algum ser consciente.
Eu tenho quase certeza de que essa imagem foi criada por pessoas, porque aqui você pode ver algumas figuras muito semelhantes às pessoas. Essa tem uma combinação de cores muito bonita e parece ter animais também. Um dinossauro, por exemplo, e uma árvore ali. Eu acho que foi feita pelo homem também. Das 4 pinturas, acho que todas as 4 foram feitas por pessoas. O animal não participou aqui. Bem, provavelmente é uma pessoa que desenhou tudo igual. Um homem. Um homem. Sim, acho que uma criança estava desenhando, uma criança pequena, algum tipo de prato, frutas. Parece que eles estavam desenhando com os dedos aqui em algumas partes iguais. Talvez seja um macaco, eu não sei, um gorila. Por alguma razão, acho que sim, um gorila. Portanto, nenhum de nossos participantes determinou a autoria desses trabalhos com absoluta precisão. É verdade que todos eram amadores no campo da arte. Um profissional ou um especialista em pintura notaria o problema de imediato. Mas o chimpanzé do Congo ainda é ótimo. Sim, alguns macacos não desenham pior do que algumas pessoas. Eles podem pensar de maneira lógica, criativa e associativa. São nossos parentes mais próximos. Para eles não são apenas rabiscos. Se você pegar uma folha de papel e no centro desenhar um círculo ou algumas linhas desenhadas de formas desiguais, eles vão tentar, de alguma forma, organizar esses traços. Ou seja, eles têm a ideia mais simples de composição. Eles são harmônicos e eles combinam as cores muito bem. E eu digo mais, se você colocar um círculo grande, eles vão ficar pintando dentro deste círculo e talvez não haja uma única mancha nas laterais, porque eles têm total noção do espaço. Macacos são seres organizados, então ele sempre vai tentar manter a organização, seja com as linhas ou com o círculo e a pintura. Esses são elementos que são estudados e que existem embasamento. Mas é improvável que macacos possam alcançar pessoas em termos de desenvolvimento. Uma vez que já entramos em nossa própria estrada da evolução e estamos muito à frente. Embora possa haver todo tipo de variações ao longo do caminho. Há mais ou menos 2 ou 2,5 milhões de anos, nosso cérebro era, na verdade, do mesmo tamanho que o cérebro do homem moderno. Mas se olharmos para os restos culturais dessas épocas, vamos ver que quase 1 milhão ou mesmo 1,5 milhão de anos, essas pessoas usavam as mesmas ferramentas, ou seja, praticamente não tinha processo de inovação. Se observarmos quando essa exploração cultural ocorreu, os nossos ancestrais começaram a criar todos esses artefatos complexos. Começaram a pintar nas rochas, a fazer ferramentas complexas, como os ganchos de pescar, por exemplo. E podemos observar que essas coisas aconteceram recentemente. Podemos dizer que mais ou menos há menos de 1 milhão de anos. Nós não sabemos dizer ao certo, mas as coisas que encontramos datam de mais ou menos 100 mil anos atrás ou até menos. Nossos ancestrais distantes não conheciam as leis da química e da física. Mas eles tinham que resolver as tarefas de sua própria sobrevivência na natureza constantemente e encontravam sempre novas maneiras de lutar por sua existência. Seus cérebros estavam sempre procurando respostas para muitas perguntas. Eles inventaram, adaptaram, pensaram, enganaram e descobriram algo novo. Cada uma de nossa educação é baseada no que era antes e você já tem oportunidades. Em comparação, eu não sei, com os mais antigos, o que se entende, a eletricidade, o que é o sol, o que ele é, mas os mais antigos não sabiam disso. Embora, em princípio, como todos escreviam, eles não eram menos brilhantes que nós. Eles inventaram a roda, todo tipo de poço, estrutura hidráulica, ou seja, nesses termos, também era o auge da ciência. Mas apesar disso, o que eles sabiam era o melhor de toda a ciência. Nenhum deles escrevia física quântica porque você precisa de uma certa quantidade de conhecimento para criar o próximo passo.
Olha, gente, talvez eu tenha um pouco de QI, mas por alguma razão esses rebites foram feitos no dominó sem motivo. Tem alguma conexão? Eu não tenho ideia, então nós temos que pensar o que poderia estar aqui. Os participantes da missão, com a ajuda das dicas e chaves encontradas, chegaram ao pendrive com o apelo que contém a principal tarefa do jogo: adicionar a combinação desejada de valetes e dominós e impedir a propagação do vírus. Não permita desastres. Encontre a senha para desbloquear. E então pare o mecanismo infernal. A parte mais interessante do jogo está chegando. Esse problema aritmético acabou se tornando uma atividade incrivelmente difícil para os nossos participantes. Então, pessoal, temos um jogo de palavras cruzadas aqui. Não, espera. Esse é outro assunto agora. Pode ser a localização dos dominós. Cada célula tem 8 vizinhos. Eu acho que temos que ver um exemplo do cálculo da próxima fase do jogo. Entre os participantes estão um construtor, um músico, um fotógrafo, um estudante historiador, mas não tem nenhum único matemático ou programador. Como a experiência e o conhecimento deles vão ajudar a concluir a tarefa? Jogadores, restam 15 minutos. Só temos 15 minutos, então temos que ir mais rápido. 3, 4... Aqui é um pouco mais difícil, deixa eu pensar. Nossos participantes já pediram ajuda várias vezes e até excederam o limite de dicas. Caros jogadores, o primeiro campo é preenchido pelo sistema de coordenadas x e y pelo número de pontos nos dominós. O segundo campo é de acordo com as regras depois de 3 jogadas. Quais são os movimentos? Eu não consigo entender o que se move. Olha, não faço ideia de acordo com essas informações que eu tenho. 3 jogadas. Quem deve fazer as jogadas? Eu mudei isso, mas não aconteceu nada. Jogadores, o tempo acabou. O tempo acabou. Nesse jogo, os participantes não tiveram inteligência suficiente para resolver uma tarefa difícil. Para mim, quase tudo foi complicado. Simplesmente, a minha lógica não levou a lugar algum porque, digamos, que foi fácil procurar por alguma coisa, mas os números estão lá. Então, além disso, contar, dobrar, não é para mim. A parte de busca da tarefa, eu acredito que nós fizemos isso. Agora, intelectual, eu confiei muito mais na juventude. A Lesha foi a mais ativa na busca de artefatos. Agora eu acho que isso é muito importante, porque procurou em todos os bolsos de uma só vez, olhou debaixo da mesa, subiu. Então, nesse sentido, com certeza ela foi a mais legal. Um de nós era melhor em encontrar alguns objetos, o outro era melhor em adivinhar códigos e assim por diante. Ou seja, parece que pessoas que têm inclinações diferentes podem trabalhar muito bem juntas. Agora, uma coisa é irritante. Na última lição, nós começamos a trabalhar não como uma equipe, mas um pouco caoticamente. Até mesmo pessoas mais de humanas sabem contar e pensar logicamente. E alguns físicos tocam bem o violino e pintam bons quadros. Cada um de nós é dotado de todas as habilidades desde o nascimento, mas em um grau diferente. Então, intelectos diferentes são obtidos, do matemático ao sentimental. Até mesmo isso existe. Alguém pode ter uma melhor inteligência emocional? Digamos que sim. Alguém que entenda melhor as suas emoções e as emoções de outras pessoas e que seja mais capaz de gerenciá-las. De fato, ter uma inteligência emocional ajuda e é eficaz na interação de situações difíceis com as pessoas. Mas existe inteligência matemática. Portanto, as pessoas tendem a apelar mais com abstrações ao invés de relacionamentos e emoções interpessoais. São formas diferentes de inteligências, mas não está claro quem vai utilizar uma inteligência ou a outra. Em geral, é difícil entender não apenas os tipos de inteligência, mas também como avaliá-la. Este não é um objeto físico que pode ser medido em unidades de massa, densidade e velocidade.
Nós, quando usamos alguns critérios bobos como o QI, e por alguma razão achamos que isso mostra a mente. Ele não mostra a mente, ele mostra a capacidade de contar, no sentido de resolver operações. Isso é tudo o que ele mostra. Se eu pudesse empurrar Pushkin, Mozart, Kant, Schopenhauer e assim por diante em uma lista bastante grande, eles receberiam notas extremamente baixas. Além de pessoas loucas que, pelo contrário, são muito fortes em tais combinações. Além disso, isso mais isso, menos isso, sim. Mas isso é diferente. Então, de onde tiramos todos os gênios? Que não são normais por definição, porque o gênio não pode ser normal. Mas, curiosamente, a humanidade como um todo está se tornando mais inteligente ou não? A resposta parece óbvia. Sabemos mais do que 500 anos atrás. Mas não vamos nos precipitar. Hoje em dia, todo aluno pode encontrar tudo na internet. Mas isso é inteligência? O fato é que existem redes na internet, computadores que criam, de fato, a ilusão do conhecimento de uma pessoa, a disponibilidade do conhecimento, que é uma ilusão e permite satisfazer as ambições humanas sem fornecer conhecimento ou ideias reais sobre o mundo. Ou seja, as pessoas estão imersas em um ambiente de simulação, garantindo que tenham conhecimentos, habilidades, informações facilmente acessíveis. O incrível é que o mundo está se tornando cada vez mais tecnológico e complexo. Mas, ao mesmo tempo, cada vez menos esforço mental é necessário para vivermos nele. No momento do tempo evolutivo, não estamos avançando para lugar algum. Estamos reduzindo ativamente. Ou seja, a ideologia do conformismo, adaptação, ganhar, criar, ter um grande número de fêmeas, comer muito e transferir o genoma para a próxima geração com a ajuda de um Rolls Royce dourado, isso seria possível apenas para os indivíduos mais adaptáveis, mais intelectualmente ou os mais miseráveis. Portanto, apesar do progresso visível associado ao desenvolvimento, comunicações, com inúmeras descobertas, o cérebro médio ainda é reduzido. É verdade. Em média, nosso cérebro está ficando menor. Mas isso começou dezenas de milhares de anos atrás. Os motivos desses processos são desconhecidos para nós e a internet não tem culpa. Embora possa agravar tudo. As famosas 3 leis da robótica foram formuladas pelo escritor Isaac Asimov em meados do século XX. Em suma, o robô não pode causar danos aos seres humanos. Ele deve obedecer às suas ordens e, ao mesmo tempo, cuidar de sua segurança. Mas nas histórias do famoso escritor de ficção científica, houve casos em que robôs violaram as 3 leis e ameaçaram as vidas de seus proprietários. E se as máquinas e sistemas inteligentes que criamos virarem nosso intelecto contra nós mesmos, e não nas páginas de romance de ficção científica, mas na vida real? Um robô simplesmente intelectual pode agir se o objetivo for dado a ele. A pessoa estabeleceu, ou seja, de acordo com o objetivo estabelecido de fora. Um robô com consciência deve ser capaz de estabelecer metas e desenvolver planos para sua conquista. Essa é a diferença. E aí surge a pergunta: ainda precisamos de tais robôs? Robôs inteligentes não nos ameaçam? E robôs com consciência são uma pergunta difícil, mas até agora ninguém definiu essa tarefa. Modelos de consciência podem ser desenvolvidos, mas não é necessário que robôs que tenham consciência sejam criados. É necessário criar robôs que possam resolver problemas nas condições em que é impossível ou perigoso para uma pessoa. Você só precisa construir um cérebro artificial onde o papel dos neurônios será desempenhado por semicondutores que serão conectados a outras células e por alguns compostos que simularão as conexões cerebrais. Mas nós não devemos esquecer que serão bilhões de células
em um número muito maior ainda de compostos. Eu tenho medo de parecer extremista, mas isso é possível hoje. E, teoricamente, quase tudo, bem, não todos, mas muitos dos problemas necessários para criar essa classe de robôs foram resolvidos. No entanto, a revolta das máquinas ainda não é uma ameaça. Então, talvez não valha a pena assumir o papel de criador da inteligência artificial com consciência? Não é melhor dedicar todos os esforços para conhecer seu próprio cérebro? Afinal, o conhecemos não mais do que 1%.